tema que nós vamos abordar nesta tarde de domingo, na cidade de Vinhedo. Estamos aqui em contato com a natureza, usufruindo desta relação que nos tranquiliza, nos equilibra e nos põe a mente em contato com tudo aquilo que é acima da humanidade, aquilo que é real, aquilo que é verdade. Então nós vamos abordar nesta tarde o que é a verdade. Com quem está a verdade? Vou lhes contar uma história para que nós possamos, a partir dela, imaginarmos o que pode ser a verdade. Imaginemos 3 pessoas que nunca tenham visto um peixe em sua vida. 3 pessoas que tiveram a sua visão restaurada. Nunca viram um peixe. E se defrontam, de repente, com um aquário onde tenha um único peixe. Cada uma das 3 pessoas posicionadas num ângulo diferente. Um de frente, o outro na parte lateral do aquário e o terceiro no fundo do aquário, na parte posterior do aquário. O peixe está virado para um determinado lado. O que está de frente para o peixe vê o peixe e vê numa posição que ele observa só a cabeça. Então ele imagina que o peixe é aquilo que ele está vendo. Ele tem uma visão frontal com o peixe. Ele imagina que o peixe é um círculo com uma boca na frente e 2 olhos. O que está na posição lateral vê o peixe de lado. Então imagina que o peixe seja composto de uma cabeça, as nadadeiras superiores, inferiores e uma cauda. O terceiro vê o peixe pela parte posterior. Então ele vê apenas a nadadeira posterior e imagina que este peixe não tem olhos, não tem boca, não tem nada. Com quem está a verdade? Qual deles pode dizer que sabe o que é um peixe? Então nós concluímos que depende da visão de cada um para nós nos confrontarmos do que imaginamos que seja a verdade. Depende exclusivamente do ponto de vista de cada um. O ângulo em que nós nos postamos diante de um determinado assunto, nós imaginamos uma verdade. Desde crianças, nós fomos induzidos a acreditar naquilo que os nossos pais, os nossos professores, os nossos mestres nos induziram para que acreditássemos. Nos deram uma visão do mundo, uma visão na qual eles também foram educados. Foram expostos a dogmas, a preconceitos, a fundamentalismos
a fanatismos, e daí concluíram que aquilo que eles acreditavam era a verdade. As religiões se valeram desta informação para imporem no mundo todo, aos 7 bilhões de habitantes atuais da Terra, a sua verdade, a sua visão de determinados problemas. E acreditaram quando as suas religiões disseram que eram guiadas, orientadas por profetas estes, no seu modo de ver, verdadeiros enviados divinos. Estes 7 bilhões de habitantes que atualmente aqui na Terra são crentes nas suas religiões, nos seus pontos de vista, em seus dogmas. Com quem está a verdade nestes 7 bilhões de habitantes? Com talvez mais de 3.000 religiões, e as religiões com suas seitas, com seus cismas, com seus desvios. Todos eles acharam sempre que a sua religião é a religião verdadeira. No percurso da história, nós vimos que determinadas verdades foram impostas e até a ciência, a humanidade toda, acreditou nelas. Isaac Newton trouxe ao mundo a noção da mecânica celeste. Criou suas leis, criou as relações desta mecânica celeste com tudo o que existe em nosso planeta. Esta tida como a verdade absoluta, a verdade que modificou o conceito da humanidade na sua relação com a natureza. Mas, como tudo evolui, nada é estático, tudo é mutável. Nós tivemos no final do século XIX e no início do século XX, cientistas encabeçados por Albert Einstein, que concordavam com os conceitos de Newton, aceitavam plenamente os preceitos da mecânica celeste, das leis que regiam o universo, até que estes cientistas mais recentes entenderam que alguma coisa não estava totalmente adequada. Em suas pesquisas, em suas equações matemáticas, chegaram à física quântica e à teoria da relatividade, descobrindo com isto a existência das partículas subatômicas, que vinham complementar, aparentemente, os conceitos da física de Newton. E chegaram a uma conclusão, que Newton não estava totalmente errado, porque as leis que ele estabeleceu eram leis
que regiam o macrocosmos e as leis descobertas no final do século XIX, início do XX, que eram leis que estabeleciam a relação do universo com aquilo que é infinitamente pequeno. Esta teoria da relatividade, a teoria da física quântica, vieram nos mostrar que a verdade evolui, que a verdade se modifica à medida que a física, a ciência progridem também. Nós falamos, na verdade, das religiões. As religiões, com os seus preceitos, com seus dogmas, com o fanatismo que cada uma delas tem, creem ser a sua verdade. E disputam até hoje, entre si, a primazia dos seus profetas, como enviados divinos. Brigam entre si, degladiam-se, matam-se uns aos outros, como na Inquisição, nas guerras religiosas entre católicos e protestantes, as guerras na Irlanda, provocadas por pontos de vista diferentes, guerras na região de Barcelona, na Espanha, em que o ETA, tendo atrás de si conceitos religiosos, disputa a verdade com o governo espanhol, matando-se uns aos outros. Disputando desta forma os seus seguidores, cada uma julgando que a verdade é exclusivamente de sua propriedade. Nós temos que entender uma coisa muito importante. As crenças que nós temos, que nos foram trazidas por nossos mestres e nossos pais, nos induziram a crer, sem discutir. Então nós cremos que Jesus era Deus. Nós cremos, como se creu durante muito tempo, que a Terra era o centro do universo. Matou-se um sábio na fogueira, porque foi tido como herético, porque divulgou esta verdade, que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. Galileu Galilei conseguiu se safar da fogueira por ser amigo do Papa, que intercedeu por ele e evitou que ele fosse sacrificado como herético pela Inquisição, que dominava o mundo todo nessa ocasião. Então, começou-se a abalar os alicerces das crenças. Começou-se a duvidar, começou-se a questionar. Nós só podemos obter alguma verdade, algum conhecimento, se nós nos transformarmos em verdadeiras crianças. Observem as crianças. Elas indagam de tudo. Elas querem saber tudo. E só através desta forma
de sermos inquiridos, podemos chegar a verdades, vamos chamá-las de transitórias, as verdades adequadas a cada período da humanidade, a cada povo, a cada etnia. Se nós duvidarmos e perguntarmos e pesquisarmos, nós vamos chegar às verdades que ainda são relativas, porque a verdade também evolui. Nós podemos perguntar por que eu sou desta forma, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Diante destas verdades, nós vamos chegando ao âmago da questão, sabendo o que estamos fazendo aqui. E quando nós sabemos, nós superamos a crença, nós superamos aquilo que foi imposto a nós por aqueles que nos antecederam. Então, deixem de terceirizar. Terceirizar é nos acomodarmos com as verdades que os outros supostamente estão incutindo em nós. Os pastores, os padres, as igrejas, as religiões, os ulemás, enfim, todos aqueles que se propõem a nos mostrarem um caminho da verdade. Dizia o filósofo Jiddu Krishnamurti: enquanto nós acreditarmos num pastor, num guru, num padre, nós não estamos seguindo a verdade. Porque quando nós questionamos, nós descobrimos alguma coisa diferente e chegamos a uma conclusão. A verdade é intrínseca em cada um de nós. Cada um de nós pesquisando, procurando, indagando, se aprimorando naquilo que faz, naquilo que executa, vai chegar à sua verdade, vai chegar à sua religião. Então a sua religião é aquela que satisfaz ao seu ego, ao seu íntimo. É aquela que te traz a luz. Não importa se discordarem dela. O que importa é que você encontrou a sua verdade e você jamais poderá ser punido, ser castigado porque você discutiu, questionou e foi em busca da sua verdade. Então, questione. Eu não quero levar e nem ter a pretensão de levar a ninguém a minha verdade, porque a minha verdade é exclusivamente minha. Busque você a sua verdade. Questione, brigue, lute pela sua verdade. Assim você tem a visão perfeita, a visão exata do que é para você um peixe dentro do aquário.